Coralcast. Tá começando aqui mais um Coralcast, esse podcast que é realizado aqui pelo Coral do IFCE. Nós temos aqui o intuito de trazer temas e pautas sempre relevantes a esse nosso universo do canto coral e da música como expressão, né? Além do apoio dessa instituição, aqui o Coralcast conta com o apoio da LabFoto, aqui do IFCE, Laboratório de Fotografia, e da G7 Entretenimento e Música Brasileira. Nós temos aqui hoje o nosso querido amigo, professor Gerardo Júnior. Isso aí. Grato aí por aceitar esse convite. É um prazer. Estar aqui. Um prazer. O professor Gerardo foi o meu orientador de mestrado e de mais alguns professores da casa. Olha a responsabilidade. Né? Pessoa que está sempre presente aqui, participou da minha formação e é uma pessoa muito competente nessa área e um grande regente, grande professor. Possui bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Ceará e bacharelado em Música pela Universidade Estadual do Ceará. Doutorado e mestrado, né, em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Exerceu a coordenação institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFC, o PIBID, né, entre 2016 e 2019. Atualmente é professor associado do curso de licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará, no campus de Fortaleza, e tutor do grupo PET, Educação Musical, ligado a esse curso, né? Tem experiência na área de educação musical com ênfase na tecnologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: informática educativa, educação musical, técnica vocal, percepção e solfejo, canto coral e educação à distância. Professor Gerardo, alegria ter o senhor aqui, viu, amigo? Alegria minha. Fazendo parte aqui desse nosso quarto episódio do Coralcast. Certo? Muito bem. Professor Gerardo, apesar desse breve currículo, né, explanado aqui, a gente sempre começa aqui o nosso papo, a nossa entrevista. Eu acho importante que o convidado situe também nosso público, né? Uhum. Na sua participação, seu envolvimento com essa nossa temática, que é o coro cênico. Esses nossos primeiros 5 episódios nós estamos tratando dessa temática do coro cênico, coro expressivo, coro em movimento, né? Uhum. Existem várias terminologias aí e eu quero pedir para você possa contar um pouco dessa tua história, como é que você conheceu o coro, desde quando você canta em coro, como é que você se deparou com um coro cênico, participou de um coro cênico e a partir de então, como você vem atuando nessa área? Então vamos lá, vamos por partes, né? Tem uma coisa que não tem no currículo, assim, que eu também sou ex-aluno dessa casa, né? Aí. Quando ela ainda era Escola Técnica Federal. Inclusive agora eu mandei uma foto para os meus colegas de turma, a gente ainda tem contato 32 anos depois, quando eu estudou aqui, porque a gente tem um carinho muito grande por esse espaço, né? Massa. E apesar desse né, eu conheci coro aqui dentro da Escola Técnica, apesar de não ter cantado nunca no coral da Escola Técnica, né? Mas a primeira vez que eu assisti um encontro de corais, tinha tradicionalmente aqui todo ano um encontro de corais, né? Foi aqui na Escola Técnica. Eu sempre gostei de música, apesar de que comecei a estudar música já muito tardiamente, né? Eu costumo dizer que até os 16 anos eu segui a carreira que a minha mãe queria que eu seguisse. Depois dos 16 eu comecei a seguir a que eu queria seguir, né? Então eu comecei a estudar música quando eu consegui meu primeiro emprego. Eu dava aula dava aula, né? A mania de dar aula. Quando eu comecei no meu primeiro emprego, eu trabalhava a um quarteirão de uma escola de música lá na Aldeota que chamava de Música, que quem coordenava era a professora Angélica Heller, que foi regente do coral daqui, né? Que também foi minha professora. E eu comecei quando eu saía, né, do trabalho, eu comecei a fazer aula de piano lá, né? Quando eu comecei a tocar, e lá eu conheci um cara que hoje é regente de banda de música. Nem sei se ele ainda rege banda de música, que é o Walter Célio, né?
O Walter Selle foi o meu primeiro coral, regente de coro, porque tinha um coral nessa escola e lá a gente teve os primeiros contatos e aí ele começou a me falar de outras pessoas que trabalhavam com música, com coral, né? E um belo dia, né, eu comecei a frequentar junto com um outro colega que também é regente, que é o Rogério Jales, que trabalhava comigo nessa empresa. Que inclusive é pai do Vitor. Que é teu pai? Pai do Tá Vitor. bom. Tá vendo ó, como o mundo é pequeno? Sim. Então, o Rogério, seu pai, trabalhava comigo. Aí, ó. Né, trabalhava comigo lá, né, nessa empresa. Ele trabalhava na área de hardware, consertando o computador, e o Rogério na área de software, né, programando. E aí ele me convidou para a gente ir ver, conhecer um coral aqui na antiga União Espírita Cearense. Quando eu chego lá, o regente do coral era o professor Elvis. Né? Foi como eu conheci o professor Elvis. Isso foi mais ou menos lá pelos idos de 89, eu tinha, né, 17 anos de idade. Né? E aí, nesse momento, né, eu comecei a cantar no coral lá. O Elvis não pôde ficar um tempo com a gente, entrou uma outra pessoa, que foi a Rosângela, que é uma pessoa lá de Aracati, eu não sei ainda com o que ela está trabalhando hoje, faz muito tempo que a gente não tem contato. E depois de um tempo o Elvis me convidou para ir cantar no Zoada, que era o grupo que ele cantava, que era um coro que já trabalhava com coro cênico, né? Sim. E aconteceram várias coisas, porque isso já foi, né, no ano de 1990, então eu comecei a cantar no Zoada. E nesse mesmo período, logo na semana que eu entrei nos Zoada, você sabe como é que é a gente quando começa a cantar em coral. A gente quer cantar logo nos 10, né? Um só não dá certo. Você quer logo cantar em 10. Teve uma época que tinha encontro de corais aqui que eu só fazia trocar de camisa e voltava pro palco. Né? Cantava uns 5 corais numa noite só. E aí eu fui fazer uma oficina de ambientação coral no coral da faculdade, né, de educação com a tua mãe, com a professora Isaíra Silvino, na mesma semana que eu comecei a cantar no Zoada. E fiquei cantando nos 2 corais, né? Em 92, né, antes disso, né, depois de um tempo, né, ainda em 91, eu e o Rogério, a gente conversando com o outro, a gente, Rogério, vamos aprender a fazer esse negócio aí, né, botar esse povo para cantar, como é que a gente aprende? A Isaíra tem um projeto, né, que tinha um projeto no coral da UFC que formava regentes, né? Como é que a gente faz? Vamos falar com ela, vamos. Então a gente foi lá na casa da tua mãe, na época que vocês moravam nas Peticionários ali, teu pai tinha uma pizzaria, né? Dicas, né? Não lembro o nome, a memória tá boa. E aí a gente sentou e a gente já estava cantando, eu já estava cantando com ela no coral da Faculdade de Educação, o Rogério estava, né? Visitava às vezes, mas por causa do trabalho não podia. E aí eu cheguei pra ela e disse que eu queria e tal. Ela olhou pra mim e disse assim, você já sabe ler música, né? Eu digo, sei. Ela, pois tá aqui a partitura, você que vai fazer o próximo ensaio. E foi assim que começou, ou seja, ela praticamente me empurrou assim no precipício, né? E a gente estava montando nessa época com o Coral Zoada um primeiro espetáculo que chamava Alguém Cantando, né? Não era o primeiro espetáculo do Coral Zoada, mas foi um dos primeiros que eu fiz. E com o coral da Faculdade de Educação, eu redescobri na América, porque ia fazer 500 anos da chegada, né, do Cristóvão Colombo na América, né, que foi em 92. Né? Então, foi a minha primeira experiência atuando, né, com coro cênico, né, foi a partir daí. E daí em diante, assim, eu acho que quando a gente faz uma vez, parece que a gente é picado por um bichinho, tem um vírus, uma bactéria, alguma coisa que você começa a ver um coro que não se mexe. Eu digo isso muito para os cantores, né? Quando você canta uma música, você aprende a música com o coro parado e depois você aprende a fazer aquela música em cena, com movimento, com alguma construção, né, mais elaborada, você, de repente, você não sente mais a música do mesmo jeito. Se você cantar a música parada, não é mais a mesma coisa. É como se a música perdesse o sentido se ela fosse feita daquele jeito. Então a gente vicia, né? Então a gente fez o Alguém Cantando, né? Foi para Curitiba, 4 dias dentro do ônibus para chegar em Curitiba. O ônibus se perdeu dentro da Bahia. O cara se perdeu dentro da Bahia.
Depois, no mesmo ano, mais 3 dias com o coral da Faculdade de Educação para ir para o Rio de Janeiro, porque a gente apresentou o Redisco na América, no Benjamin Constant. Nessa né? eu tava. Tu tava, né? Tava. No Benjamin Constant, né? E ainda viajei no mesmo ano com o coral dos Correios, que o Prata regia, né? Que também foi para o encontro de corais dos Correios, também no Rio de Janeiro. Então foram 3 viagens de ônibus no mesmo ano para o Sul. Duas delas com coro cênico, né? 2 delas as viagens com coro cênico. E aí, assim, foi a partir daí que essa experiência, né? Ela continuou, né? Durante um certo tempo, eu ainda fiquei muito nessa... Eu já regia coral, né? Mais ou menos na mesma época em que a tua mãe, né, me empurrou no precipício, eu fui convidado para montar um coro lá na UES, né, que era o Etc e Tal, o grupo vocal Etc e Tal. Foi o primeiro coro que eu regi sozinho, né? Regi o coral da PACED como assistente da professora Isaíra, mas no Etc e Tal eu era, obviamente, o regente. E a gente fez algumas experiências. A gente não chegou a montar um espetáculo, né? Porque era um coro universitário, era um coro que tinha uma flutuação muito grande de pessoas, né? E a gente ainda não tinha descoberto o que eu acho que é uma fórmula que a gente encontrou bem, por exemplo, daquilo que eu vim fazer depois junto com o Elvis e com o Erwin dentro do coral da UFC, que eu acho que é um formato, né, que a gente pensa um período de trabalho, né, mais a longo prazo para poder conseguir montar um espetáculo. Então trabalhei um tempo com esse coro, trabalhei um tempo com alguns corais de empresa, com o coral da Tele Ceará, com o coral do Laboratório Central de Saúde Pública, com o coral do Senac, né? Mas muito na perspectiva do coro tradicional, né? Sem ser coro cênico, né? Até porque essa terminologia é meio, né, complexa, meio redundante, né? E aí quando foi em 2005, né, eu já estava um pouquinho... Eu já estava lá na UES dando aula, né, como professor substituto na época, né? O professor Erwin me convidou para me juntar ao coral da UFC para um espetáculo que eles tinham montado para ir para a Europa. Ele me convidou para ir porque um dos cantores tinha desistido de última hora, faltava um mês para a viagem e tinha que ter uma pessoa para substituir, não podia ser qualquer pessoa porque a pessoa ia ter que aprender tudo em um mês, né? E entrar e tocar e cantar, né? O cara era tenor, eu não cantava mais no tenor, já cantava no baixo, então mesmo assim eu tive que me virar com isso. E aí, claro, né, eu vou deixar de falar. Cantou no tenor? Cantei tenor. Substituí o Tassiano, né? Sim. Substituiu o Tassiano, que não pôde ir por causa do trabalho, por conta de uma situação de trabalho dele, que ele não conseguiu liberação para viajar. E aí a gente fez o Bora Andar Brasil, né? O coral da UFC já tinha retornado com o Erwin, já tinha montado outros espetáculos antes, né? E na primeira versão do Bora Andar Brasil, que a gente foi para a Alemanha, eu fui acompanhando o grupo, e fui só acompanhando. Nessa época quem dava técnica vocal para o grupo era a Mirella, né? Sim. E mais ou menos ali eu comecei a observar o processo, né? Vamos dizer assim, a fórmula, né, que o Erwin mais ou menos encontrou e que a gente foi colaborando, né, no sentido de construir essa ideia do coro cênico. E aí, a partir daí, eu comecei, em 2007, eu fiz concurso para a UFC, né? Participei como professor de técnica vocal até em quase todos os espetáculos depois do Bora Andar, né? Só não participei do Abraços, porque eu estava no doutorado, então, de fato, tinha me afastado do coro, não dava para dar conta do doutorado. Eu era coordenador do curso na época, não dava para dar conta do doutorado, da coordenação do curso e do coral, né? Era muita coisa. E regia ocasionalmente, né? A gente sempre montava 2 repertórios quando a gente fazia viagens. E também nessa época, né, de 2007 para 2008, foi que a gente teve lá aquela experiência lá no coral da UES, que você deve lembrar, né? Isso, com o Oswaldo Barroso, né? E eu tive até com ele na semana passada, ele deu uma palestra lá no nosso encontro, lá na UFC. E assim, que foi uma experiência super legal de trabalhar com uma perspectiva mais colaborativa, que é uma perspectiva diferente do que o coral da UFC normalmente faz, né? Normalmente, quando o coral da UFC monta um espetáculo, a gente tem um grupo que pensa, né?
É claro que todos os cantores participam do processo de construção do espetáculo, né? Alguns participam pensando a roupa, outros participam pensando a luz, outros participam pensando no cenário, dependendo do que cada um tem para dar, né? E lá não, né? Lá no Folguedo vocês fizeram os arranjos, então a gente construiu mais ou menos a parte cênica juntos, então já foi uma experiência bastante diferente. Então tem aí um caminho longo e hoje estou no CAIS, né? Que, né, o coral dos amigos da Isaíra Silvino, né? Que foi nomeado pela própria professora Isaíra como um coral espetáculo, quer dizer, é muito mais do que a ideia de um coral cênico, né? É um coro que se constrói, que se refaz a partir dessa ideia, né, de se mostrar, do espetáculo de se mostrar, né? E eu também sou muito grato, viu, professor, pelo senhor ter assumido mesmo esse coral. Tava todo mundo querendo que eu fosse, mas meu povo não tinha mesmo assim condição de... Sim, eu imaginei. E eu até me sentia assim no dever, né? Uhum. Mas graças a Deus que foi o senhor assim que aceitou, porque a pessoa pronta mesmo para assumir o grupo, sabe? Pessoa que tem um perfil muito parecido com o da minha mãe, sim, né? E que pôde dar essa continuidade ao trabalho dela, sabe? Que realmente não podia parar. Sim. Eu não tive assim uma oportunidade de agradecer. Significa muito para mim. Eu que agradeço pela oportunidade do CAIS. O CAIS para mim é um presente, né? É engraçado. Eu contei essa história pro CAIS um dia desse, né? O CAIS ele nasceu dentro da ADUFSE, né? Dentro do coral da ADUFSE, mais ou menos na época que tu estava fazendo a tua pesquisa de mestrado que eu orientei, né? Exatamente. E aí, na época, de vez em quando ela me chamava para fazer uma oficina de técnica vocal com eles, né? Uhum. Com o pessoal do coral da ADUFSE. E em uma dessas oficinas, ela chegou para mim e disse assim, isso já há uns 6 anos atrás, quando ela ainda estava na ADUFSE, né? Ela chegou para mim e disse assim, tu sabe que esse coral é teu, né? Eu só tô tomando de conta até a hora de tu poder assumir, né? E aí eu contei isso pra gente, aí acabou que virou que tá comigo agora, certo, né? Acabou que ela profetizou essa história, né? São as coisas que a professora Isaíra tinha, que conhece ela sabe dessas magias, né? Dessas coisas maravilhosas que a mente dela fazia e faz ainda. Tem que parar de falar dela, senão eu choro. Mas professor, mas professor, dentro dessa perspectiva, né, do coro cênico, é um momento em que a gente traz assim também nas nossas conversas a oportunidade do entrevistado, né, pra gente refletir a respeito desse conceito, certo? Como é que a gente conceitua esse coro cênico? Como é que a gente conceitua, qual é a diferença entre o coro cênico e o coro tradicional, né? Porque foi até uma discussão que um tema que o professor Erwin, né, trouxe aqui no capítulo, um dos capítulos anteriores, e que quando ele falou, somou muito com o que eu já pensava, sabe? Nessa questão do coro cênico ser algo redundante, vamos dizer assim, né? Porque a música em si, ela já é uma arte cênica, né? Sim. O coral, mesmo ele parado, ele estando no palco, ele está ali participando de uma cena. Ele está em cena. Os músicos, eles quando estão no palco, eles estão em cena, né? Então, eu vejo que essa terminologia do coro cênico a gente utiliza no sentido de ser, vamos dizer assim, um rótulo, né? Que pegou, né? Que se popularizou, vamos dizer assim, né? Mas como é que a gente pode conceituar? Qual é a diferença? O que é o cerne do coro cênico? Olha, eu não vou me aventurar a dar um conceito fechado, né? Mas primeiro concordar com você, né? Usar o termo coro cênico é redundante no sentido de que o coral está em cena, né? Então a arte de fazer música é uma arte de estar em cena. Inclusive, há uns 4 anos atrás, eu tentei ainda, né, na busca de tentar definir o que era, qual era a diferença, como é que o coro cênico ele se individualizava em relação a outras formas de manifestação musical em que você tem o contato com outras linguagens artísticas, né? Porque eu acho que aí é um ponto que é principal, né? O coro cênico ele não só está em cena,
mas ele se reconhece em cena e por se reconhecer em cena, ele faz uso, né, de recursos de outras linguagens artísticas, como a dança, como o teatro, né? Então tem uma preocupação com a iluminação, tem uma preocupação com a roupa, né? Então a roupa não é simplesmente um ornamento formal, de formalidade, né? Mas a gente também encontra coisas parecidas, por exemplo, no teatro musical, que foi uma coisa que eu pesquisei, né? E aí eu fiquei assim, gente, qual é a diferença do teatro musical para o coro cênico, né? Para essa ideia de um coral, né? Porque uma das coisas que a gente sempre se preocupa, né? E aí eu tenho que falar da subjetividade do coral da UFC, porque eu também não posso dizer que todo coral cênico tem essa preocupação, né? Ou precisa ter, né? Também não estou dizendo que precisa ter essa preocupação, né? Mas, por exemplo, sempre que a gente monta um espetáculo do coral da UFC, as músicas contam uma história, né? Tem uma história, então não é simplesmente um conjunto de músicas que a gente agrupa e tenta ali de repente construir um enredo que costure essas músicas. Não, a gente pensa numa história contada a partir das músicas, né? Então quem conta a história são as músicas. Nessa ideia, né, a música é o principal, né? No teatro musical é diferente. No teatro musical a música é acessório. O teatro, né, a história que está sendo contada, ela é o principal do que está acontecendo. Só que chega um momento que o cara tá lá exprimindo, né, o seu sentimento, a personagem tá lá, né, com o seu sentimento, com a sua emoção, e essa emoção atinge um nível de intensidade tão grande que o cara não consegue mais demonstrar essa intensidade falando, e ele começa a cantar, né? Então cantar vem como se fosse um recurso para ampliar, vamos dizer assim, a expressão do ator na hora que ele está fazendo teatro musical, né? Essa é uma primeira diferença, né? Mas a gente tem essa preocupação de contar uma história, e essa história é contada através das músicas. Então já falei, né, de duas questões que para mim são elementos que me fazem reconhecer, né? Obviamente tem que ter uma intencionalidade, né? Para eu me dizer coro cênico, eu tenho que de fato querer fazer a cena, né? Não pode ser assim um acaso, né? Mas eu vejo que existe essa preocupação. Com o Coral do UFC a gente fez espetáculo que tinha número de circo, sabe? Número de circo mesmo, de malabarismo, né? Teve outro espetáculo que tinha número de mágica no meio do espetáculo. Tinham lá 2 atores que aprenderam a fazer mágicas, truques, né? Com mágicos, e faziam as mágicas acontecerem, né? Teve outros espetáculos que tinham uma parte de dança muito forte, né? Então, quando você usa essas outras linguagens, e aí, de novo, né? Diferente do teatro musical, o centro é a música. Quer dizer, o centro é o coro, né? A professora Isaíra dizia muito isso quando a gente ensaiava o Redescobrir na América, isso nunca saiu da minha cabeça. Tem que lembrar que é um coro, sabe? Então, você está fazendo cena, você está representando, você está contando uma história, mas a nossa preocupação é com a qualidade sonora do coro, né? Então, não adianta você estar fazendo, né, tá usando um figurino super moderno, uma iluminação de última geração, milhares de efeitos especiais, e não está fazendo boa música coral, né? Então, o diferencial disso para outras coisas onde você tem essa mistura é isso. Então, a música coral está no centro, e essas outras coisas elas chegam justamente para compor, para intensificar, vamos dizer assim, essa experiência de entrar em contato com aquela música, né? É claro que, de uma certa forma, deixa eu beber um pouco d'água aqui. De uma certa forma, isso pode direcionar um pouco a interpretação do público, né? Mas, mesmo assim, das experiências que a gente teve dentro do Coral da UFC, é possível a gente enxergar que algumas pessoas, elas interpretavam a ideia do espetáculo completamente diferente, mesmo que eu desse o mesmo grupo com a mesma coreografia, com a mesma cena, né? Então, nesse sentido, acaba sendo uma arte única, né? Quer dizer, eu não tenho como dizer, como comparar,
né, com a ópera. E tem uma outra característica, né, dentro do coro cênico que a gente faz aqui no Brasil, que é exatamente esse elemento da brasilidade, né? Não só no repertório, né? Não só na escolha do repertório, que é, né, normalmente, prioritariamente, um repertório de música brasileira, mas também na forma de cantar, né? Na forma de impostar a voz, na forma de usar a técnica, que não se assemelha a nenhuma outra forma diferente, né? Então, nesse sentido, o trabalho que a professora Leila fez lá na década de 80, junto com a professora Isaíra no coral da UFC, é um trabalho assim, único, de despertar, de descobrir, né, essa vocalidade, essa forma de emissão que caracteriza, né, especificamente, né, o coro cênico brasileiro, que é diferente da ópera, muito diferente da ópera, e que é diferente, por exemplo, do belting, que é a técnica que se usa para cantar no teatro musical. O teatro musical também tem um quê muito solístico, né? Uhum. De solos mesmo, né? É como se fosse assim uma popularização da ópera, mais ou menos, né? Ele se assemelha mais com a ópera do que com o coro, né? Aquela história que está sendo contada. Tem uma história de semelhança com as operetas, né? Você vai ver a história do teatro musical lá no começo do século XX, né? Tem um teatro musical mais de elite e tem um teatro musical mais dos negros lá nos Estados Unidos. Então aí vai se construindo todo um conjunto de estilos de teatro musical, mas que é muito próximo mesmo do entretenimento mais popular, né? Da opereta do que da ópera em si, né? E eu acho, Gerardo, que essa questão do coro, né? Essa história de não esquecer que é um coro, né? A gente, pelo menos eu na minha prática, a gente vê muito essa preocupação com claro, né? Com a colocação vocal, com a técnica, com a sonoridade do coro, mas aliado ao movimento, né? Sim. Que é importante o cantor perceber que dentro de um coro cênico ele não pode esquecer da técnica porque está tendo que se movimentar naquele momento, né? Ele não pode esquecer da emissão vocal porque ele tem que estar cantando sentado ali naquele momento, né? Então, nesse sentido, eu vejo que o foco é a música, né? O foco é o coro. Mas como é que a gente faz, Gerardo, dentro da prática, da sua prática, da prática do coral da UFC, essa preparação da voz do coralista aliado a esse movimento e aliado a essas outras linguagens, né, que o coro cênico agrega, né, na prática dele, né, no espetáculo em si? Sim, sim. É assim, o trabalho, eu posso contar um pouquinho disso, falar um pouquinho dessa metodologia, contando como ela evoluiu a partir da minha perspectiva, né? A partir do que eu observei. Então, no começo eu observava que os coros trabalhavam da seguinte forma. Você tinha um período de ensaio de repertório. Então, durante 6 meses, 8 meses, dependendo do tempo que você tinha para montar um espetáculo, era só repertório. E depois você ia tentar colocar um movimento nesse repertório, né? E aí eu percebi que isso não funcionava. Exatamente por isso, porque a pessoa já estava acostumada a executar aquele repertório sem o movimento, né? E ao mesmo tempo tem todo um conjunto de questões a partir do público que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito com um público que é um público amador, não são músicos profissionais, né? Não são, em grande maioria, né? Tem alguns, mas não são artistas profissionais, né? São pessoas, né, que gostam de fazer arte, né? São artistas por prazer, não deixam de ser artistas, né? Mas não tem uma formação prévia, às vezes, mais específica que exigiria, né? Se a gente fosse, vamos dizer assim, trabalhar, né? Em separado. E aí a gente viu que esse processo de primeiro trabalhar um repertório, deixar o repertório bem afinadinho, bem direitinho, para depois ir cuidar, né? Cuidar do movimento. Da parte do movimento, não funcionava, né? Aí com o tempo eu comecei a experimentar, por exemplo, quando eu já estava trabalhando na parte de orientação vocal do coral da UFC, né? Eu já trabalhava a parte de orientação vocal com o movimento, mas não o repertório, né? Os exercícios, os vocalizes, a gente fazia alguns com alguns movimentos, então com algum tipo de
algum obstáculo, vamos dizer assim, algum desafio, né? O cara tem que cantar acocorado, tem que cantar de joelho, tem que cantar num pé só, né? Fazer o exercício. Então, estou dando alguns exemplos, né, de experimentações mesmo, porque isso tem uma coisa bem característica dessa vivência do canto no coral da UFC, né, e do coro cênico do Ceará, que é o fato de que nós construímos a nossa própria escola. Como a gente não tinha uma escola de coro anterior a nós, que dissesse como é que essas regras tinham que acontecer, nós fomos experimentando, né? Mas também não era o suficiente, né? E aí até que chegou um momento em que a gente percebeu que era importante que esse trabalho do corpo, da consciência do corpo, acontecesse em paralelo com o trabalho da consciência da voz, né? Então, nos últimos espetáculos do Coral da UFC, eu acho que nos dois últimos, nos três últimos, né? No Menino, no Gula e no D'Água, né? Que foi o último que a gente fez, a gente já fazia esse trabalho, né? O coro ensaiava já 3 vezes por semana. Então, 2 dias eram para ensaiar música e no terceiro dia era um ensaio só de corpo, né? Onde a gente fazia desde a base mesmo de conscientização corporal de pessoas que eram tímidas, não sabiam lidar com seu corpo, achavam que não tinham coordenação, até fazer essa conexão desse corpo com a produção do som, né? Com descobrir esse corpo como um elemento cantante, né? E começou a dar certo. Eu acho que a gente começou a ter um resultado muito melhor quando a gente conseguiu fazer isso, né? Quando a gente sacou que essas coisas têm que caminhar juntas, né? Então, quanto mais cedo você começa com essa preparação do corpo junto com a voz, é interessante. O D'Água, né? E o Gula, acho que o Gula já foi um experimento para o D'Água, porque do ponto de vista cênico, né? O espetáculo que eu mais gosto de ter montado com o Coral da UFC é o Menino, por causa do Milton, né? O repertório, assim, era um espetáculo que eu não podia parar para assistir como audiência. Eu tinha que olhar com um olhar técnico, né? Eu não estava cantando mais. Todos os espetáculos anteriores que eu trabalhei com o Coral da UFC, eu cantava também dentro do coro. Mas a partir do Menino eu parei de cantar para cuidar só da parte vocal e ou reger, né? Então, no Menino, se eu parasse para assistir, eu passava o espetáculo todo chorando. Não conseguia assistir nada, né? Então, eu tinha que ter só essa visão técnica. Mas, assim, o mais sofisticado do ponto de vista cênico é o D'Água, né? De longe. Não só por conta do aparato todo que tem, de você ter não sei quantos mil litros d'água lá, né, que era reciclado, que era reaproveitado, em que as pessoas participavam de todo o processo de construção daquilo, mas por esse elemento, né, esse elemento que é um elemento estranho, né, é um elemento novo, porque uma coisa é você ter, né, só o seu corpo e a roupa, né, e alguns objetos cênicos. Outra coisa é isso daqui, que é algo completamente imprevisível, né? A água é um elemento, é uma coisa que se eu bater aqui no copo, derramar água, pronto, vai acontecer uma tragédia e não tem o que ser feito, né? É muito complicado. Então, assim, o D'Água só foi possível ser feito porque a gente descobriu isso. Por exemplo, no D'Água a gente montava aquela piscina, né? Toda semana para ensaiar dentro d'água. Então, a aula de corpo, logo quando foi possível, logo quando a gente encontrou um espaço para montar a piscina, que foi lá na UFC, no Centro de Convivência, a gente já fazia o trabalho de preparação do corpo dentro d'água com o repertório. Quer dizer, o mais cedo possível a gente já pensava no resultado cênico. E tem uma outra coisa que também eu acho que foi se aprimorando e que foi, assim, também um achado maravilhoso, que foi justamente a gente fazer algumas dinâmicas nesses momentos de trabalho com o corpo que acabavam se tornando cena. Sim. Entendeu? Então a gente tinha uma música, a gente de repente propunha lá no dia, né? Tinha uma pessoa, já nesse momento já tinha uma pessoa específica para trabalhar com a área de corpo, né? Com a gente. No caso do D'Água foi a Márcia, né? E aí essa pessoa, ela ajudava na coordenação dessa dinâmica com o corpo
e a gente já levava uma música, né, do repertório, logo que uma música ficava pronta. E aí a gente experimentava algumas coisas. E às vezes ficava uma coisa tão interessante que entrava na cena, acabava entrando no espetáculo. Isso daqui passou a fazer parte do espetáculo. Quer dizer, a gente também não tinha a priori um desenho do que cada cena ia ter. Né? Então isso ajudava muito. E isso só foi possível porque a gente tinha uma história na cabeça. Então é por isso que quando eu me remeto ao coro cênico, essa questão da pensar qual é a história que você está contando, mesmo que não seja a mesma história que o público vai entender, que o público vai compreender, mas tem que ter uma história para o coro, né? O coro tem que compartilhar de um sentido daquilo que ele está fazendo. Então, a partir do momento que a gente tem uma história para contar, essas coisas, o próprio espetáculo ele pode ir sendo montado naturalmente dentro desse processo. Agora, obviamente, a gente tinha 2 anos para fazer isso, né? Então, o tempo de trabalho aí dentro do Coral da UFC, para cada espetáculo que a gente montava, era de 24 meses, trabalhando direto, né? 3 vezes por semana. Legal. Então, eram... quantas horas, gente, de ensaio? 2 horas por semana? Não, 2 horas por ensaio. 2 horas e meia por ensaio. Por ensaio. Eram mais 7 horas e meia. 7 horas e meia por semanais. 7 horas e meia de ensaios semanais, terça, quinta e sexta. Legal. Entendeu? Fora, né, quando tinha apresentação, tinha época que o povo dizia assim, o coral deve ser quase uma seita, né? Você entra numa seita e não tem mais vida, você não faz mais nada, só ensaia e se apresenta. Né? A sua vida passa a ser isso. Como é que se dava, Gerardo, essa permanência, esse fluxo de coralistas dentro desse tempo de 2 anos, né? O fluxo, o coralista se mantinha mesmo ali? Não se mantinha, né? Não tem como se manter, até porque a vida das pessoas é uma coisa imprevisível. Mas a gente também tinha uma estratégia que se desenvolvia desde o processo seletivo, né? Primeiro a gente fazia uma seleção para o espetáculo. Né? Essa seleção é para o espetáculo. Então a primeira coisa que a gente via, né, na hora de fazer a seleção, e assim, isso também, Davi, já era um pouco da experiência que a própria professora Isaíra já tinha tido antes, quando ela fazia os espetáculos com o Coral da UFC. Eu não cantei no Coral da UFC também na época, né? Cantei no Coral da Faculdade de Educação, mas não cheguei a cantar no Coral da UFC. Quando eu conheci a professora Isaíra, ela já não estava mais regendo no Coral da UFC. E aí, assim, que a gente faz... A primeira coisa que a gente fazia era ver quem é que era do grupo que ia continuar, né? E a partir daí a gente definia uma quantidade de pessoas que a gente queria ter no grupo e a gente abria a seleção. A seleção do Coral da UFC, ela durava 1 semana, de segunda a sexta. Na segunda-feira a gente tinha uma palestra. Era a primeira coisa para todo mundo que ia fazer a seleção ia ter uma palestra para conhecer o que era o coral, para conhecer o que é que o coral fazia, para conhecer o que é que o coral já tinha produzido, como era o processo, ou seja, para saber onde é que eles estavam se metendo, né? Então a primeira coisa era isso. No segundo dia, nos 2 próximos dias a gente fazia a audição, um dia com as vozes masculinas, outro dia com as vozes femininas. Precisava ser separado porque era muita gente, assim, teve dias assim da gente ouvir 60 mulheres numa noite, sabe? Então a gente começava às 6 da noite e acabava 10 às vezes, né? De audição, e porque era uma coisa assim bem rápida. E no processo de audição, né, e na verdade, desde o processo da palestra, os cantores que já eram do coral participavam, quer dizer, não era só a equipe técnica, vamos dizer assim, né, no caso eu, Elvis e Erwin, que estávamos à frente nessa época, que decidíamos. Não, né, era o grupo decidia, né? Então, um dia a gente ouvia os homens, no outro dia a gente ouvia as mulheres e fazia uma primeira, como se fosse assim, a primeira fase, né? Então, a primeira fase a gente já separava alguns e dava um primeiro resultado. Na quinta-feira, aqueles que tinham sido, né, selecionados, normalmente a gente selecionava um pouquinho a mais, né? Digamos, a gente queria 5 tenores, então a gente selecionava 8 tenores, né? Uma quantidade um pouquinho maior de cada naipe, e aí a gente fazia um ensaio. Então era um ensaio do coro com os que tinham sido aprovados na primeira fase, todos eles. Para eles conhecerem como era o ensaio, o processo de ensaio do coro, e para os cantores que já estavam no coro entenderem como é que eles iam
interagir com esse pessoal que estava chegando. Né? Eles participavam também? Eles estavam, era um ensaio normal. Normal. Os cantores que já estavam e todos os que tinham sido aprovados na primeira fase. Uhum. Né? E a gente fazia um ensaio, né, dentro dos moldes e tal. E aí, no final daquele ensaio, os que estavam, né, pretendendo entrar no coro saíam, né? E a gente ficava só com os cantores veteranos e decidia quem é que ia para a terceira fase, né? Que ainda continuava sendo um grupo maior. Uhum. Né? E aí, na terceira fase, era a fase em onde a gente tinha uma aula de corpo. Né? Então, era a aula de corpo. Então, a gente queria ver, né? Nesse caso, a gente já estava podendo, assim, né, selecionar um cara que, além que já tivesse um material vocal interessante para o grupo, né? Porque, né, tinha que manter a qualidade do trabalho que estava sendo desenvolvido, já tivesse uma desenvoltura corporal, né, um pouco mais para poder não ser alguém que ia estar puxando o grupo para trás, né, que ia deixar o grupo fluir. E no final desse dia, na sexta-feira, o povo tinha que fazer um comprometimento público, né? Cada um... a gente explicava, né? A gente fazia uma aula de corpo mais curta, e a gente explicava, né, como é que o coro funcionava, e a gente queria ouvir de um por um se a pessoa de fato ia ter disponibilidade para permanecer os 2 anos, né? Que é a tua pergunta. Né? E aí, dentro disso, a gente acabava selecionando. Mesmo com esse comprometimento, obviamente as pessoas têm problemas, né? Tanto problemas, né? Teve gente que teve problema de saúde, teve gente que precisou viajar a trabalho, porque morava aqui, trabalhava aqui, a empresa transferiu a pessoa para outra cidade, para outro estado. São coisas que a gente não tem como controlar, né? Uhum. E aí o que a gente fazia, se isso acontecesse, né, nesse período intermediário de 2 anos, em que a gente está trabalhando o repertório o material do espetáculo, era a gente convidar pessoas para fazer uma seleção. Então, alguém do coro, né, aí eles sempre se conhecem, né? Então, fulano conhece, eu conheço um soprano bom, tá precisando de um soprano? Eu conheço um soprano bom, uma menina comprometida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou chamar para ela vir aqui cantar. Aí a gente fazia uma mini seleção com a pessoa, né? Uhum. E fazia com convidados, para ser uma coisa assim menos arriscada. E assim acabava que quando tinham esses imprevistos, né, a gente conseguia manter o grupo. Mas assim, em 80%, acho que até 90% dos casos, as pessoas ficavam uns 2 anos. Entendeu? Legal. Teve gente que ficou no coral 12 anos, né? Que ficou lá. O Giseudo ficou desde a época da professora Isaíra. Giseudo, né? O Giseudo... O Tassiano também. Não, o Tassiano já entrou depois, mas ele entrou em 2005, quer dizer, ele entrou mais ou menos comigo, mas ele saiu uma época, depois voltou de novo. Foi engraçadíssimo, porque a roupa do Tassiano já estava feita e coube direitinho em mim, né? Quando eu fiz o Tassiano foi a mesma roupa, não precisou nem fazer ajuste, né? Deu certinho. E assim, mas teve gente que ficou muito tempo. E às vezes, assim, a gente tinha que... a gente tinha alguns cantores que a gente precisava, mesmo a pessoa desejando ficar no grupo, né? A gente às vezes tinha que chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu acho que tá na hora de tu dar espaço para outra pessoa entrar no grupo, né? Porque acaba que a pessoa já entrou numa rotina tão grande daquele negócio que ela tá lá e ela nem sabe mais porque que tá, né? Uhum. É como se aquilo dali já virou um cotidiano dela, ela tá lá porque ela tá acostumada a vivenciar aquilo. Então, às vezes, a gente tinha que dar essa sacudida no grupo, nesses processos de seleção. E é claro, aí tinha todo um processo de encontros regulares, né? A gente tinha um encontro semestral, fora do horário de ensaio, na casa de alguém, para a gente se confraternizar, para as pessoas se conhecerem. Então, que é importante. E demais, né? E o próprio, né? A própria vivência de corpo já possibilitava um pouco disso, né? Uhum. E é engraçado que eu me lembrava muito do Marcos Leite quando a gente fazia essas vivências. O Marcos Leite, né? Eu não vou ser desbocado como o Marcos Leite falava, não. Mas o Marcos Leite disse assim, olha, quando a pessoa consegue pegar em você e abraçar você e agarrar você e você não tá achando que ela tá com segundas intenções, então de repente o coro afina. Entendeu? E é incrível como essa mágica acontece de verdade. Quer dizer, é uma coisa que nenhuma técnica vocal consegue explicar, né? Nenhuma técnica vocal consegue explicar. É uma vivência
né? É uma experiência que só você estando lá para ver acontecer. E é incrível quando o grupo encontra essa sintonia, né? Como isso acontece, né? A gente viveu, obviamente, dentro desse período, alguns momentos difíceis, né? Sempre tem alguns momentos de tensão em todo o grupo, né? E sempre que acontecia algum momento de tensão, essa construção de afinação também se desfazia, da mesma forma, né, que ela tinha sido construída. Então isso também é muito importante e acaba também sendo um elemento que mantém a pessoa dentro do grupo, quando você consegue juntar, quando as pessoas se sentem bem com as outras pessoas que tem lá, né? Eu encontro hoje ainda com gente do coral do UFC, olha que o coral está parado já há mais de 4 anos, né? Hoje a gente se encontra de vez em quando, né? A gente tem um grupo, a gente tinha uma pizzaria ali que vendia pizza a R$10, agora não tá mais R$10, depois da pandemia tudo subiu, né? Acabou as pizzas de R$10, mas a gente se encontra para ir comer pizza nesse lugar e conversar besteira, entendeu? E esse tipo de amizade é uma coisa que foi construída dentro do grupo, né? E acho que isso é essencial para você conseguir manter o grupo junto 2 anos ou 4 ou mais, né? É interessante também que dentro do grupo você vê que aquele naipe que até a gente estava falando isso no episódio anterior, você vê aquele naipe que é mais unido, né? Sim. Tem uma sonoridade, né? Constrói uma sonoridade mais fácil, né? Aquele naipe que tem aquela rixazinha assim, sempre tá precisando melhorar alguma coisa, né? Sim. Então isso se reflete muito, muito mesmo o estar afim, né? De estar ali, né? Tiveram alguns, assim, casos mesmo de coralistas que às vezes entram no grupo, mas não se identificam com a temática, né? Não se identificam com o processo. Sim, né? O processo em si, né? Foi uma coisa que a gente abordou até com o Carlos, né? Sim. Falando que eu, pelo menos, enquanto coralista, quando eu era coralista, e até hoje como regente, né? O que me dava prazer mesmo, assim, de ir para o ensaio era aqueles primeiros acordes que iam afinando ali, né? Com todo mundo cantando junto, né? Então, essa sonoridade, ela perpassa realmente esse prazer de estar no grupo, né? E quando tem um projeto, eu acredito, né, que porque quando a gente entra num coro, a gente inicia um projeto, né? O professor Erwin falou isso, né? Que no primeiro ensaio iniciou-se o espetáculo, né? Isso. Então, quando a gente tem uma meta, um objetivo, eu acho que isso move as pessoas com mais facilidade. Com certeza. Né? A gente sabe para onde é que a gente está indo, a gente sabe para onde é que a gente confia na liderança, né? Porque a gente já entra com aquela proposta, né? Então, eu acho que isso facilita também o projeto, né? E o processo em si. Sim. E dentro disso, professor, o senhor detalhou um pouco essa metodologia de confecção do espetáculo e tal, mas eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, que é uma coisa importante da gente saber, a preparação do coralista em si, nessa perspectiva da técnica vocal, que foi abordada aqui pelo senhor, né, que a gente falou dessa perspectiva da dona Leila, né, uma colocação, uma cor vocal, né, diferente do coro tradicional, da impostação e tudo, né? Um timbre diferente, mas isso aliado ao movimento corporal. Como é que eram esses exercícios que eram feitos para o coralista, para ele entender-se em cena, mas como um ser cantante ali, né? Para você ter uma ideia, né? Alguns ensaios que a gente fazia de corpo, a gente chamava de ensaio de corpo porque era um ensaio fora das cadeiras, né? Eu estou perguntando isso também porque o senhor trabalhou especificamente com técnica vocal e foi uma coisa que os outros regentes, por não trabalharem efetivamente, não trouxeram muitos detalhes, entendeu? E eu acho que é importante para o nosso conteúdo. Uma coisa que é assim, antes de falar do que eu ia falar antes, né? Mas para eu não esquecer, respiração é a base de qualquer coisa. Né? Então, assim, um cantor que não consegue ter uma boa respiração, ele não vai conseguir controlar o seu instrumento para poder, por exemplo, como os meninos faziam no Menino, cantar se pendurando num trem e se balançando, né? Porque ali, ou você controla a sua respiração para cantar, ou vai virar uma loucura, né? O som vai para o espaço, né? Então, a gente tinha isso como primeira base, né? A primeira base era um trabalho de respiração muito, vamos dizer assim, exigente mesmo.
sabe? A gente brincava e dizia assim, era quase uma musculação, né, respiratória constante, né, nos exercícios. E aí, assim, eu sempre pensava, né, uma coisa que eu sempre me preocupei quando eu estava fazendo o trabalho de preparação vocal, porque teve espetáculo que eu fiz sozinho a preparação vocal, teve espetáculo que eu fiz junto com o Erwin, né, a gente dividia, né, às vezes a gente pegava, por exemplo, olha, tu vai hoje fazer a técnica vocal com os homens, eu vou fazer com as mulheres, depois a gente trocava, né? Exatamente para eles terem duas perspectivas. Mas uma das coisas que me preocupava era isso, qual é o som que o regente que vai reger quer, né? Como é que ele quer que o coro dele soe, né? Então são os dois primeiros pontos de partida, né? Na questão do trabalho com o movimento, aí a ideia, né? Eu comecei com experimentos muito simples, né? Por exemplo, a gente ensaiava no auditório aqui da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Lá, aqueles auditórios antigos que tem vários níveis, né? Então tem uma escadinha assim. Então eu botava os caras para fazer exercício de respiração, subindo as escadas e descendo as escadas, entendeu? Então trabalhava... O começo era daí, né? Aí daqui a pouco o cara tava fazendo exercício de respiração, empurrando a parede, fazendo abdominal, entendeu? Era quase uma ginástica mesmo, era um exercício, uma coisa de resistência, né? Corporal, assim, muito, muito importante. E aí quando a gente chegava no momento da aula de corpo, né? Era o momento em que eu precisava fazer com que eles se acostumassem a esse trabalho que já tinha começado a acontecer com o movimento de forma mais, vamos dizer assim, discreta nos ensaios, ali contextualizado no próprio espaço onde ia acontecer o espetáculo. Então, tipo, no D'Água, né? Eu falo do D'Água porque foi o último, tá mais fresco na minha cabeça e eu acho que é quando a gente conseguiu encontrar assim, um nível bem interessante de qualidade sonora, né? E de resultado de tudo, né? do próprio espetáculo. Já fazia o vocalize na piscina, já fazia o vocalize brincando com água, já fazia o vocalize, às vezes, carregando uma bacia d'água na cabeça, entendeu? Já fazia, né, os exercícios já usando o corpo como ele iria ser usado na hora de cantar. E depois a mesma coisa quando ia cantar, já cantava fazendo aquele movimento. Então, todo o processo, Davi, ele era planejado para acontecer assim. Então, eu precisava saber o tempo todo o que é que o Erwin fazia ou pretendia fazer, né, do ponto de vista cênico, para eu planejar algumas coisas que eu podia fazer do ponto de vista da técnica. Quer dizer, eu já propunha o exercício da técnica com o movimento junto. Sim. Entendeu? Para isso poder acontecer. Para poder essa resistência que a gente precisa ter, né, ser construída. Senão a gente não conseguiria construir. Entendeu? Então, foi a partir dessa vivência que isso de fato aconteceu. É claro que esse trabalho, ele depende de duas coisas, né? Na verdade, você falou do trabalho individual do cantor, mas tem um outro elemento que, no caso de ser um coro, é um elemento que é crucial, que é a coisa do coletivo, né? Então, você sabe, você tem um grupo lá de 10 cantores, né? Vou citar um que normalmente isso acontece, soprano, né? Soprano sempre falta uma, em todo coral. Até hoje não conheço um coral, não conheço nenhum coral. O coral da UFC era assim, no CAIS é assim, tenho certeza que aqui é assim. Então tem um naipe que sempre falta umas, né? E ali você acaba perdendo um pouco da qualidade sonora, porque aquele som daquele naipe, assim como o som do coro como um todo, é uma construção de convivência, né? É igual, eu digo para dizer assim, igual duas pessoas que namoram, né? Duas pessoas namoram, se casam, aí de repente um começa a pegar a mania do outro, né? Aí um tem uma mania de falar determinadas expressões, daqui a pouco o outro está falando determinadas expressões também. Um tem mania de rir de um jeito, daqui a pouco o outro está rindo desse jeito, assim. Naturalmente isso vai acontecendo. Com a voz é a mesma coisa, né? Então, além desse trabalho precisar já envolver o movimento, a gente precisava que as pessoas estivessem o máximo de tempo juntas desde o começo, para isso acontecer, né? Até porque a cena, né? Você montar uma cena com 35 cantores, que também era o tamanho do coral do UFC, né? Você me disse hoje que o tamanho do coral do UFC tá mais ou menos isso. Se falta um, é uma loucura, porque
Tem que buraco adaptar os outros 34 à falta daquele um. E ou então aquele um, quando chegar de última hora, né, mexe com tudo, né, com um grupo enorme para essas coisas acontecerem, não só do ponto de vista do movimento, mas do ponto de vista sonoro também. Né? Então, essa preocupação, né, e a gente tinha aulas por naipe, né? Como eu disse, às vezes separava o Erwin, Gerardo, eu vou fazer hoje aquecimento no grupo, tu vai pegar só o soprano e vai dar uma aula de técnica pesada pro soprano. Vai malhar o soprano lá na aula de técnica. E a gente levava só os sopranos para fazer isso, né? Ou então só o contralto, enfim, qualquer naipe, para dizer que eu tô com implicância com o soprano, as bichinhas, né? Então, mas assim, a gente pegava e fazia isso, né? Ou então só com os homens, ou então só com as mulheres, né? Para dar uma atenção individualizada, porque o próprio planejamento da preparação vocal é uma coisa que é direcionada à realidade do grupo que você tem, né? Eu não posso pensar o mesmo vocalize que eu vou fazer para o coral, que eu fazia para o coral da UFC há 5 anos, fazer esse mesmo vocalize hoje com o Cais. Outro grupo, são outras pessoas, né? As pessoas têm outras demandas vocais para serem trabalhadas, então eu tenho que ter essa sensibilidade, né, na hora de fazer isso, e não só pensar na individualidade, mas pensar nesse coletivo fazendo o movimento. Então, é um negócio assim, não é uma coisa simples de fazer, né? Dá uma trabalheira danada, mas quando você consegue descobrir a fórmula e quando o grupo de fato te dá um retorno, cara, você consegue fazer coisas incríveis assim, de ficar admirado, né? De deixar qualquer pessoa admirada. Eu mostrei um vídeo do coral da UFC, a gente fez um encontro do PET daqui com o PET da Unimontes, né? De Montes Claros, lá em Minas Gerais. E eu mostrei um vídeo deles cantando, né, o que foi feito de Vera, né, em que eles se penduram lá no trem, e o pessoal de Minas Gerais ficou assim, de boca aberta. Isso existe de verdade? Eu digo, isso daí é gravado ao vivo, tá? Não é gravado em estúdio, não. Né? Então, as pessoas ficam admiradas que a gente conseguia esse resultado, né? Mas era um trabalho, né? Assim, e o regente precisa, de uma certa forma, ser aquela pessoa que está o tempo todo, vamos dizer assim, ajustando o grupo, entendeu? Porque eu não quero usar a palavra controladora para dizer que o Erwin é controlador. Não, mas ele não é tão controlador assim, não, só um pouquinho. Mas assim, mas de fato era necessário, né? De fato era uma coisa que era necessário, porque se você deixasse frouxo, aí o negócio se perdia. Né? O negócio se perdia e você não conseguia mais o resultado. Então tinha uma disciplina muito grande para as coisas poderem acontecer, sabe? Legal. E nessa perspectiva também, eu penso assim, né? Quando o coralista vê essa, vamos dizer assim, uma rigidez, né? Mas quando o coralista se sente ali, de certa forma, seguro, né? Porque tá vendo que tem alguém olhando, que tem alguém permanentemente cuidando, né? E a gente sabe que o trabalho do regente, das pessoas que estão à frente, não se limita apenas ali ao momento do ensaio, né? É um trabalho 24 horas, assim, né? Assim, um trabalho que se a gente não prestar atenção, a gente tá antes de dormir pensando, né, em alguma coisa, e às vezes nem acorda... dorme. Pois é, entendeu? Passou a noite acordado tomar pensando. um cuidado nesse sentido, né? E assim, nesse caso, eu acho que é importante os coralistas terem também noção da importância do que eles estão fazendo, né? Tinha uma coisa também que tô falando agora, me lembrei, né? Que também era um diferencial que eu acho que é importante, que às vezes a gente não encontra nos coros cênicos, né? O coral da UFC, ele sempre fazia temporada. Você tinha espetáculos do coral da UFC que foram apresentados mais de 40 vezes. O mesmo espetáculo, 40 vezes, entendeu? Assim, a gente fazia, normalmente nesse período de 2 anos, a gente fazia uma primeira apresentação no final de 1 ano e meio, aí a gente viajava e fazia uma segunda apresentação quando voltava. Ou então a gente fazia uma primeira, dava um intervalo de 2 meses, fazia uma segunda. Uma primeira apresentação que eu digo era assim, 1 mês no Dragão do Mar, quinta, sexta, sábado e domingo. Então só aí já eram 12 apresentações, não, 16, né? 4 finais de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado. Isso também é um elemento, porque
a presença do público também é uma coisa estranha dentro do processo. Uma coisa é você preparar o espetáculo todo dentro de uma sala, aqui onde não tem ninguém assistindo. Outra coisa é quando de repente você vê as pessoas. E é um elemento que tem o seu lado negativo, mas também tem muito do seu lado positivo, porque de repente, quando o cara se descobre de fato artista, né, e tem aquela vaidade boa do artista de mostrar a beleza que ele conseguiu construir e compartilhar aquela beleza com outras pessoas, né? Então você de repente vê que o cara vai querer fazer aquilo que ele já faz bem cada vez melhor, né? Então você via o espetáculo dentro dessa temporada tem uma evolução. Então uma coisa era você assistir a primeira vez, mesmo ele já tendo sido exaustivamente ensaiado, né? A segunda vez, que é a maldição do segundo dia, que eu digo que o segundo dia da apresentação nunca é um dia bom, né? porque no primeiro dia, tem a assim, tensão o primeiro dia tá todo mundo com medo, mas tem uma adrenalina, né? Aí dá certo. Aí no segundo dia meio que é como se aquela adrenalina, assim, né? Você desse uma relaxada. Aí esse relaxado acaba afrouxando algumas coisas. E aí ele engata num processo, né? Engata num processo de crescimento, de melhoria da qualidade. Então, fazer temporada também foi uma outra coisa que a gente colocou dentro do nosso processo de construção dos espetáculos do Coral do UFC, que deu muito resultado, né? Então, você conseguia ver, o cara depois de apresentar aqui, quando você falava em viajar, aí que os meninos ficavam malucos, de, poxa, eu vou apresentar isso daqui lá no palácio, não sei da onde, lá na Polônia, né? Como a gente apresentou o Gonzagas, né? No frio, gelado, no meio do espaço aberto, um palco montado no castelo, só com a roupa, nossa roupa, a gente tinha uma malha para esquentar o corpo que a gente comprou, mas não podia colocar, não dava para fazer nordestino de casaco, né? Não ia, né? Falar Gonzagas, aí ia ter uma coisa do Nordeste, os caras de casaco de frio, não compunha muito não. Mas assim, isso em si já era um elemento, né, de que também fazia com que as pessoas buscassem dar o melhor de si para o resultado, né? Então era todo um conjunto de coisas que a gente tentava, vamos dizer assim, colocar para rodar os ingredientes que eram necessários para aquilo dar certo, né? Nem sempre dava certo na medida que a gente queria, né? Na maioria das vezes o resultado sempre foi bom. Não vou dizer que o resultado foi ruim alguma vez. Às vezes era bom, só bom. Às vezes era, poxa, assim, tinha dias de espetáculo assim que você ficava maluco. Hoje foi um dia, poxa vida, eu acho que você queria ter gravado aquele dia, né? Nem no dia da gravação o coral cantou tão bem como nesse dia do espetáculo, sabe? É porque é como a professora Isaíra falava, né? É um momento sagrado ali, né? Quando a gente tá no dia a dia do coral ensaiando, a gente tá ali acumulando uma beleza para doar, né? E quando a gente doa essa beleza, o público também responde. Então, essa troca de energia é algo que é muito forte. Essa é muito forte, assim. Os coralistas mesmo aqui do coral, o nosso espetáculo tem 3 atos, né? Aí a gente já teve a oportunidade de apresentar o primeiro ato no Teatro de Alencar, o segundo ato aqui no pátio mesmo, assim, do IF. E o terceiro ato nós vamos apresentar agora, dia 21, na abertura da Semana da Música. Então, aí depois a gente começa a ensaiar os 3 atos, né? Juntos. Mas a gente faz esse processo que você relatou, né? De fazer o movimento corporal junto com a técnica vocal, eu já trago muito isso. E os coralistas, eles, pelo menos assim, maior parte dos coralistas do coral do IF nesse momento, eles não passaram ainda por essa experiência de participar, de fazer um espetáculo, de participar de um espetáculo. Então, é difícil para eles relatam essa dificuldade de ver o público chorando e não chorar, entendeu? E eu falo para eles, pessoal, quem tem que chorar é o público. Vocês não podem chorar, meu irmão, entendeu? Chora depois que acabar o espetáculo. Tem que segurar a onda, porque você começa a chorar, o que acontece com a voz? Já embarga, a sonoridade vai para né? Entendeu? Então a gente tem que pensar na sonoridade, a gente tem que concentrar, a gente tá doando para eles. Então eles choram, depois a gente chora, né? E aí essa questão que você falou, professor,
da temporada, eu acho fundamental também, acho importante porque a música, ela tem um quê de efêmero, né? Uhum. Um espetáculo nunca é igual ao outro, por Sim. mais que seja o mesmo repertório, por mais que seja, mas justamente por essa condição da adrenalina, do feeling, do público também responder, Sim. né? Nosso espetáculo, ele tem uma interação grande com o público, sabe? Não chega a ser um espetáculo interativo, mas a gente tem momentos de ligação muito forte com o público, né? E a gente vê que, às vezes, quando o público reage, isso dá um diferencial muito grande, a energia do público no espetáculo. Sim. O espetáculo cresce com isso, né? E só que a gente vê até nos próprios grupos de teatro daqui mesmo, a dificuldade de manter uma regularidade de apresentação nos nossos espaços, né? Nos nossos teatros, nas casas. Sim. Né? A gente tem muito pouco espaço para se apresentar aqui, né? O Coral da UFC conseguia fazer no Teatro do Dragão do Mar, mas as últimas vezes que a gente foi fazer, já estava o teatro assim, em umas condições mais... O d'água foi poltrona, que já estava, né, se estragando e tal, é complicado. E você, de fato, é isso, né? Você conseguir um espaço para apresentar, conseguir manter, sabe? Eu quero, né? Eu me lembro, na época do Folguedo, a gente tinha dificuldade. A gente foi lá pro Sesc, né? Apresentar, porque a gente queria ter feito mais apresentações, mas a gente conseguiu algumas no Teatro do Dragão também. Mas foi muito pouca, uma dificuldade mesmo. Né? Porque de fato muito difícil. O Coral do Instituto Federal, nós estamos com uma perspectiva de 30 apresentações, 32 apresentações. Mas a gente vai fazer em uns 6 teatros diferentes. Entendeu? Mas faça. O importante é fazer muito, entendeu? Mesmo que faça. E é até legal, porque também tem essa coisa também de se adaptar a um espaço diferente, né? Isso, eu acho isso enriquecedor também. Isso é uma experiência que vai trazer mais riqueza para esse processo. Pois é, professor. Então, assim, eu só pra gente também trazer o conteúdo de forma mais detalhada possível. Eu fiquei com vontade de perguntar mais a respeito desse processo de seleção. Você falou que é rápido, né? Como é que você faz isso no coral, no caso, selecionando cantores? Primeiro, o que é que você busca daqueles cantores? E qual é ali aquele exercício que é feito, um vocalize? Eu, por exemplo, às vezes eu mando o coralista cantar parabéns para você. Parabéns para você. E aí, o parabéns para você tem um salto ali de quarta, né? Que você já vê que o cara tem uma afinação boa ou não. Bota para ele fazer no agudo, bota para ele fazer no grave. Já dá para ver ali algumas transições de registro em algumas regiões. Então, parabéns para você é uma música que todo mundo conhece. Aí depois no processo é que eu vou fazer algum vocalize. Sim. Né? Como é que vocês fazem isso? Como eu posso fazer assim, falar como era no Coral da UFC, né? Porque cada coro vai ser uma realidade diferente. No Coral da UFC a gente tinha uma vantagem, vamos dizer assim, primeiro, né? O coro já tinha uma história construída. Então, tinha um público muito grande. Cara, a gente tinha toda a seleção, mais de 100 pessoas inscritas para entrar no coro. Pra gente ouvir de uma por uma. Né? Então, o que a gente fazia, né? Primeiro, a seleção em si, como eu te falei, não era só a equipe técnica que fazia, né? Tinha alguns coralistas que participavam, né? Quem quisesse, na verdade era quem quisesse. E assim, a gente não buscava apenas uma boa voz, a gente buscava uma voz que estivesse, né? Que fosse... vamos dizer assim, que pudesse se adaptar, né, se encaixar mais facilmente com as vozes que já estavam lá. Né? Não adiantava nada eu trazer uma super, hiper, mega cantora lírica para cantar com um coro que cantava com um jeito completamente diferente de cantar. Então, não necessariamente a gente selecionava os melhores cantores. No Se Eu Tivesse Asas, a professora Isaíra fala um pouco desse processo. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, às vezes tinha um elemento que não era o elemento musical, era a vontade da pessoa de estar lá no grupo, era a vontade da pessoa de cantar, né? Teve gente que fez o processo de seleção do coral da UFC 4 vezes, entendeu? E a gente só aprovou no 4º processo, então, depois esse cara quer muito, então vamos deixar ele entrar, né? Pra ver o que é que vai dar, né? E foi legal, né? Foi legal isso que aconteceu. Tem uma história engraçada porque, não sei se tu sabe, mas o Erwin, ele foi reprovado na seleção. Ele cantou aqui.
Ele contou, aqui, né? contou. Pois é. É engraçadíssimo isso. Essa Mas não história. foi com a professora Isaíra, né? Foi com a Kate Laje. Isso, foi. E aí, assim, mas a gente faz o quê? Nesse primeiro dia de audição, né? No dia da audição em si. Como a gente tem muito pouco tempo para estar com a pessoa, quer dizer, como eu te falei, a gente tem 60 pessoas para ouvir em 5 horas, né? 60 pessoas em 5 horas vai dar 5 minutos para cada uma, né? Então, normalmente a gente chegava e pedia para a pessoa cantar qualquer coisa que ela quisesse cantar. Então, a gente já não definiu o que era, né? Entendi. Dependendo do que a pessoa cantasse, né? Aí a gente ia para uns vocalizes. Eu fazia um vocalize muito para perceber um pouco de afinação, um pouco de extensão. Então, fazer alguns vocalizinhos com salto, por exemplo, a gente cantava, tocava aleatoriamente no instrumento, né? Notas, pedia para a pessoa repetir, para a gente ver né? A percepção dela de audição, e depois fazia um exercício só para ver assim rapidamente a extensão vocal da pessoa. A maioria das pessoas já sabia o que era, porque já cantava, né? A maioria das pessoas, né, que já procurava a seleção do coral da UFC já sabia se era soprano, se era contralto e tal, mas mesmo assim a gente ouvia para saber, né, né, porque a gente sabe que, por exemplo, de verdade, contraltos em Fortaleza tem quase nenhum, né? São uma voz raríssima, né? A grande maioria são mezzo-sopranos, ou então soprano com um timbre mais pesado, né, que consegue cantar um grave ali com a qualidade boa e que você aproveita para fazer a voz de contralto, né? Então, às vezes era isso, né? A gente queria ver o timbre da voz da pessoa muito mais e tentar ver um pouquinho da extensão. Então, era um vocalize simples. A gente tentava usar muito vocalize com a vogal lá para a pessoa não esconder a cobertura, para a gente conseguir ouvir a cobertura com mais facilidade e ter uma perspectiva de classificação vocal, né? Mas acontecer caso, por exemplo, a pessoa ter entrado pro contralto e aí lá no meio do processo a gente descobriu que era melhor deixar ela no soprano e mudou ela de lugar, né? E vice-versa, né? Aconteceu isso, né? Mas era praticamente isso, sabe? Era pay bufo nesse dia. Chegou, canta aí uma coisa, qualquer coisa. A pessoa cantava, fala aí seu nome, se apresente, aí a gente se apresentava, a pessoa cantava aquele negócio, a gente fazia... O Erwin normalmente era quem fazia essa coisa dos intervalos, de tocar no teclado dos intervalos, a pessoa cantar. E eu fazia o vocalize e se todo mundo estiver satisfeito, acabou. Entendeu? Nesse dia era isso, né? É exatamente por isso que a gente fazia o processo em uma semana, né? Porque esse tempo era muito pequeno para um grupo tão grande que a gente tinha para conhecer a pessoa, né? E outra coisa, por melhor que fosse um cantor, nada me garantia que... É igual você ter um grande jogador de futebol, não vou falar nome de nenhum, principalmente porque a Copa está chegando, né? Mas não adianta se você ter um jogador de futebol que não consegue pegar na bola, né? Ou porque o cara tá doente, o cara tá contundido o tempo todo, o cara tá se machucando o tempo todo, né? Então não adianta se você ter um cantor maravilhoso, né? Com uma voz maravilhosa, mas que não tem disponibilidade de estar lá para ensaiar, para participar. Então o velho tem, mas está faltando, né? Eu falo sempre assim para Então, tem, mas está faltando. Tem o fulano, mas está faltando. Então, entrava aí, né, a outra história da participação dos outros cantores, porque como eles se conhecem muito, também tinha muito disso. Muitas pessoas iam fazer a seleção e, assim, cantores que eram cantores que a gente confiava no grupo, né, que a gente percebia que de fato estavam interessados, né, na qualidade do grupo, chegava e dizia, essa daí tá afim mesmo, tá muito afim, tal. E se a gente visse que dava, a pessoa entrava. Entendeu? Você já passava... Agora eu vou te dizer, era um processo que às vezes dava uma dor, porque em uma semana você já cria um vínculo com a pessoa, né? Uma coisa é você não conhecer a pessoa, ver a pessoa uma vez, você já fica com pena de, né? Porque primeira coisa que as pessoas precisam entender no processo de seleção, né? O processo de seleção não tem nada a ver com a possibilidade da pessoa se descobrir como um corpo que canta ou não, né? Todas as pessoas que falam podem cantar, né? Então se a pessoa fala, ela canta, né? Agora, a gente tinha que fazer uma seleção porque a gente já tinha um trabalho com um determinado nível de qualidade e que precisava, né? A gente tinha um público, inclusive, os espetáculos do Coral do UFC sempre lotavam o Dragão do Mar, entendeu? E as pessoas sempre tinham uma expectativa, né? Então não dava pra gente deixar uma pessoa que era iniciante entrar no grupo
porque ia frustrar a expectativa e ia quebrar um processo de trabalho que ia muito além daquele né, espetáculo que estava sendo montado. Então, mesmo assim, a gente já ficava com pena, né, da pessoa. Ainda imagina depois da gente passar uma semana, porque a pessoa ficou lá uma semana com a gente. Ela fez um ensaio, os meninos estão aqui cantando com ela, já sabe o nome dela, então, né, não é um anônimo que a pessoa só viu uma vez na vida, né? E era difícil, às vezes, dava uma pena mesmo, e às vezes a gente ficava, já teve vezes da gente passar mais gente do que a gente precisava, né? Pra gente decidir depois o que ia fazer. Né? Mas é isso. Fiz isso, não faço mais não. Não tem uma fórmula não, entendeu? Com outros grupos a gente fazia diferente, porque aí a gente precisa, de fato, é um grupo mais iniciante, aí você vai, né, observar outras coisas, né? Muito mais a disponibilidade da pessoa, né? Questões de afinação mais simples, né? E aí dependendo daquilo que o grupo tem para dar e para produzir. Vocês davam resultado na hora ou só no final? Não, eram 3 fases, né? Saía no site do coral. Então, a primeira fase saía de quarta para quinta de madrugada, né? Porque a gente terminava as audições na quarta à noite, a gente já sabia, mas só saía pelo site. O outro saía de quinta para sexta de madrugada e o outro já saía de sexta para sábado, porque na terça-feira da semana seguinte já começava os ensaios, já era para a pessoa já estar lá. Entendeu? Legal. Gerardo, e como é que tu vê, assim, nesse momento, olhando assim para os grupos que estão trabalhando com coro cênico, né? Vendo a perspectiva, o que que tu vê para essa nossa área, numa questão de perspectiva, né? O que está à frente da gente para a gente poder... Como é que tu vê o futuro dessa nossa área aqui, nessa nossa cidade, na nossa região? Tá, é uma pergunta difícil. Primeiro assim, eu acho que o movimento coral como um todo, independente de ser coro cênico ou não, em Fortaleza se enfraqueceu muito desde a época que eu comecei a cantar para cá, né? A gente tinha muito mais coral, assim. Quase toda empresa tinha um coral, né? E hoje você tem raros... Né? Você já sabe quais são os grupos que estão funcionando na cidade e é um número bem reduzido, né? Eu considero que parte disso tem a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje, sabe? A atividade coral é uma atividade de compartilho, é uma atividade coletiva, é uma atividade que exige convivência, né? E aí, no mundo em que as relações são cada vez mais líquidas, é super difícil você manter esses vínculos, né? Então, se você precisa construir, como eu falei do processo do Coral da UFC, um espetáculo que exige, né, uma convivência de 2 anos, como fazer isso se as pessoas não mantêm um vínculo, né? Se elas conseguem se desvencilhar desse vínculo com muita facilidade? Então, a gente tem, eu acho, um desafio cada vez maior que a gente precisa ter, hoje, Davi, é assim, a gente precisa fugir... A gente precisa fugir das fórmulas prontas, né? No sentido de que tem grupo que funciona assim, a gente se apresenta no Natal, né? Então a gente monta um repertório de Natal e a gente monta um repertório e vai cantando durante o ano e às vezes a gente monta um espetáculo e tal e tal. Eu acho que os grupos têm que buscar uma identidade. Eles têm que trabalhar dentro dessa perspectiva de construir essa ideia dos vínculos, não só dentro do grupo, mas porque o coro tem isso para ensinar para as pessoas, né? Para todo mundo, né? Que a gente precisa, a gente está vivendo um momento terrível de divisão do país, né? Sem entrar no mérito de questões políticas A ou B, né? Mas nós estamos vivendo um momento de divisão, independentemente da sua postura política, né? A gente tem que aprender a conviver com o que é diferente. E a beleza do coro é que ele é mais bonito porque tem pelo menos 4 coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Né? Se fosse tudo igual, não tinha tanta graça. E aí, assim, a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Então, eu penso hoje muito na perspectiva do coro como espaço de educação, não só dos cantores, né? Mas de toda a comunidade que está à nossa volta. Porque se você pensar bem, hoje todas as vivências que tradicionalmente na humanidade eram coletivas, eram realizadas, né, em grupos, né,
elas estão se perdendo, né? Não só o coro, né? As expressões, por exemplo, o boi, o reisados, eu vi cada vez menos. Hoje eu fiquei abismado. Eu estava conversando com os alunos de manhã sobre pastoril, né? Vários alunos nunca não sabem pastoril, professor, o que é isso? Pensou, né? E assim, alunos de uma faculdade de música, né? Quer dizer, uma grande parte não sabe o que é aquilo, que é uma coisa nossa, entendeu? Aí eu disse assim, gente, pelo menos uma música de pastoril vocês cantaram. Aí botei lá a Marisa Monte cantando a Borboleta Pequenina, que ela colocou no CD dela, né? Então coloquei lá para eles ouvirem, ó, tá aqui, ó, isso daqui vocês já ouviram, isso daqui é uma música de pastoril, né? Se vocês não sabem o que é, eu tô apresentando. Então assim, a gente precisa trazer de volta nessa perspectiva de coletivo. Infelizmente hoje a gente trabalha num mundo que cada vez mais desumaniza as pessoas, né? Então as pessoas estão cada vez mais estressadas, estão trabalhando cada vez mais, estão cada vez mais ocupadas e tem menos tempo de conviver. E tem várias coisas que nos distraem, né? Essas coisinhas aqui são ótimas para nos ajudar como apoio, mas se a gente não tiver cuidado, elas mandam na gente e a gente se distrai e deixa de vivenciar, né? Eu estava comentando, eu ficava maluco quando a gente fazia viagem com o coral, a gente ia visitar um museu, foi o Museu do Louvre. Aí o povo, em vez de ficar olhando as obras de arte, o povo ficava batendo foto das obras de arte. Eu digo, cara, foto tem na internet, vai olhar assim de perto, porque o único momento que tu vai ver, o único momento que tu vai ter para ver de perto, provavelmente, na tua vida, é esse agora. Então aproveita o momento para ver de perto, em vez de fotografar, né? Porque o cara tem que registrar que ele estive lá, né? Eu estive lá, faz uma selfie lá, né? E deixa de viver. Então, esse é um desafio, né? E assim, a gente tem que buscar, né? Nessa coisa do coro cênico mais especificamente, né? Sempre se renovar no sentido de buscar outras linguagens, né? Eu sempre fico muito preocupado quando eu digo das fórmulas prontas, né? Tu falou da ideia eu vou falar que eu tenho a língua grande mesmo, então eu falo. Afinal de contas, a sua mãe que me ensinou, ela mesmo dizia que ela era uma neguinha enxerida. Então também eu vou ser enxerido e vou falar. Né? Então, de repente, o povo inventa um negócio de uns coro cênico, que é uns coro interativo, em que as pessoas que escolhem o repertório. Aí, de repente, virou o quê? Virou um bar, né? No bar que você vai lá e pede pro cara toca a música tal, aí toca o Raul, né? Toca Raul. Não é assim, cara. Claro, pode ter um momento de interação. A gente fazia muito isso, né? Tinha momentos nos espetáculos, tem um momento no Gula, em que o coro todo faz uma batucada com panelas, né? Faz uma batucada toda com panelas e tem uma interação com a plateia, né? A plateia participa, né? As bolas foi no Abraços, né? No Abraços. Foi no Abraços. Teve as bolas no Abraço, no Menino tinha outras coisas, em todos tinha alguma coisa. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você, de repente, começar a banalizar isso. E, de novo, né, como a professora Isaíra fazia, é um espaço sagrado. Isso não pode ser banalizado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para, na tentativa de querer sobreviver, né, e de querer conseguir espaço, a gente banalizar aquilo que a gente faz, entendeu? É claro, a gente não pode estar falando como se a gente estivesse num nível acima das pessoas normais, que nós fôssemos deuses, sei lá o que, de outro mundo. Mas nós também não podemos, né, descer lá no nível, lá do cara lá de baixo, não ajudar o cara a sair de onde ele está e galgar novos caminhos na vida dele, entendeu? Então, acho que um desafio que a gente também tem é esse, entendeu? É de discutir mesmo, de discutir assim, eu estou falando, né? E a crítica que eu estou fazendo não é uma crítica pessoal, né? É uma crítica artística. Então, me dou o direito de fazer uma crítica artística, né? Mas, infelizmente, as pessoas levam isso muito para o lado pessoal. A gente precisa sentar, né? Eu acho ótima a ideia do podcast, porque acho que pode, inclusive, ser um material de pesquisa futuro bem interessante, né? Deixa um registro do que é, do que foi, do que está sendo produzido agora, né? Mas também pode fomentar discussões para que isso continue avançando, porque se a gente não senta e não consegue discutir com sinceridade com o outro, sem que o outro se sinta assim, ai, ele falou que eu sou feio, ai, ele falou que eu tenho um olho torto, e a pessoa ficar se doendo por coisa pequena, né, a gente não consegue evoluir. Então as pessoas precisam ter maturidade. Eu já fiz 50 anos, né, dobrei o cabo da boa esperança, como diz o povo, né, então eu tenho, né,
agora eu tenho que pensar no que é que eu vou deixar e as pessoas têm que pensar nisso, sabe? Sim, sim. Professor, isso aí são discussões, até assim, essa questão que a gente, até o próprio pensar no conceito já é algo que a gente tem muito pano pra manga Sim. daqui para frente, né? Imagine tantas outras questões, né, que podem ser levantadas em relação a essa discussão, mas eu acho que tudo isso perpassa a própria necessidade de a gente se identificar enquanto coletivo Sim. que faz essa prática coral, né, que precisa ter uma ou não, né, uma sistematização de práticas, uma sistematização de grupos que fazem, né? Quantos grupos hoje, assim, eu pelo menos faço parte de um grupo de coral, de regentes aqui do Ceará, que eu acho que ali pouquíssimos se dedicam ao coro cênico, né? Porque eu acho que o coro são coisas que eu já falei anteriormente aqui, coisas que eu falo pro grupo do coral do IFCE, que o coro, ele tem, e foi até abordado por você, né? O coro, ele tem uma função. Todo coro tem a sua função. Pode ser uma função educativa, pode ser. Pode ser uma função recreativa, pode ser. Mas pode ser também um coro que tenha uma função de apresentar um produto artístico de qualidade para um público, né? Apresentar O que também é educativo. O que também é educativo e o que também é recreativo, né? Mas em termos de identidade mesmo, de grupo, né? Por exemplo, um coro de empresa. Um coro de empresa é um coro onde os coralistas vão ali se confraternizar, fazer parte de uma atividade, às vezes até para eles lúdica, né? Sim. Mas que se eles estivessem fazendo ali uma prática, uma ginástica laboral, surtiria o mesmo efeito. Porque às vezes não surte o efeito que o coro demanda, que um coro pode fazer. Por quê? Porque a função dele ali não é simplesmente ser coro. É ser um divertimento ali para os coralistas e tal, tá entendendo? Acho que às vezes por isso que a prática se dispersou um pouco das empresas, sabe, professor? Sim. Às vezes porque eu já regi coro de empresa, até outro dia regia, e eu via coralistas entrando e saindo porque viram ali que fazer coro dá trabalho. Eles tem que ter uma dedicação. Um momento de lazer só. Exatamente. E por várias e várias vezes eles iam para o ensaio e queriam ficar conversando no ensaio. Não, meus amigos, se for pra gente conversar, vamos pra pracinha ali, né? Jogar dominó. Vamos fazer outra coisa, vamos jogar um baralho. Tá entendendo? Então eu acho assim, todo coro tem função. E no coro cênico, a função não é assim, vamos dizer assim, simplesmente botar pessoas para ter a formação do básico ali dentro, né? Já tem que ter pessoas que tenham uma preparação para a gente poder ter a oportunidade de apresentar esse produto. Sim. Né? Sim. De apresentar essa construção de conhecimento. E às vezes o que você monta, por exemplo, com um coro cênico, nem precisa ser uma coisa tão elaborada. Por exemplo, eu montei agora com o Cais, né? O Cais estava parado durante a pandemia, né? Por conta da pandemia. Né? Tem pessoas, né, de uma certa idade lá, então tinham um receio, né, de pegar Covid. A gente tentou voltar em janeiro, aí em janeiro foi aquele período que todo mundo pegou Covid, inclusive eu. Né? Todo mundo pegou em janeiro. Aí a gente voltou. Obviamente não dava para fazer grandes coisas. Eu estou conhecendo o grupo agora, estou entendendo como é que o grupo funciona agora, porque o grupo já existia antes de eu chegar lá. Quer dizer, o ser estranho sou eu, né? Então não são eles que têm que se adaptar a mim, sou eu que tenho que entender o que eles já construíram para. E a gente fez um recital, né? Um espetáculo muito bonito, com uma movimentação muito simples, entendeu? O Etc e Tal, uma vez aqui se apresentando no auditório daqui, né? A gente cantou, foi no Encontro de Coragem, 3 músicas, né? Era uma música, era só com movimentação cênica, tinha uns poemas, né? Tinha uns poemas, aí tinha uma hora nos poemas que formavam os casalzinhos,
tinha uma hora nos poemas que formava... eu não me lembro, não. Faz uns... Memória. Foi em 92, né? Então, você vai dizer, são 30 anos atrás, né? Já existia coral aí nesse tempo. Então, mas foi uma coisa simples, mas aquilo dali já era muita coisa, né? E isso que você falou do coro de empresa é muito verdade. Muitas vezes é essa a expectativa dos cantores, né? E a gente também precisa ter quando eu digo também das formas, é muito cuidado para a gente não alimentar isso, mas ao mesmo tempo da gente também entender que aquelas pessoas estão tão massacradas no trabalho delas, exatamente, né? Que o cara, poxa, eu não quero mais um compromisso, né? Eu não vim para cá para assumir mais um compromisso, eu já tenho um compromisso de produzir isso, de produzir aquilo, o meu chefe já está me cobrando, eu venho para cá pro coral, aí vem o Davi me cobrar, né? Eu tô cansado de ser cobrado, aí o cara vai embora, né? Já está sendo muito cobrado na empresa, ele saiu pro coro para não ser cobrado. Mas por outro lado, por exemplo, tem que cantar bonito nas festas da empresa, né? Sim. Tá entendendo? Mas por outro lado, tem coralista que encontra essa coisa que eu falei, que é a vaidade boa do artista, né? Sim. Então, o coral da Teleceará tinha uns assim, entendeu? Eu cheguei no coral da Teleceará também como Corpo Estranho, o coral da Teleceará foi, né, pelo que contam, né, o primeiro coral empresa da cidade. Né? Então, quando eu cheguei no coral da Teleceará, pra vocês terem uma ideia, quando eu regi o coral da Teleceará quando o coral fez 30 anos. Um coral com 30 anos, né? E eu cheguei lá, né? Nem eu tinha 30 anos na época, né? E assim, mas tinham pessoas, tinha muito disso, né? Tinha muito disso. É engraçado, né? Essa coisa da sonoridade. Tinha uma senhora, eu me lembro muito dela. Ela era uma pessoa, logo quando eu fui lá, uma pessoa disse assim, olha, não liga muito para ela não, porque ela não canta não. Ela só fica ali, ela quase só mexe a boca. Mas ela estava sempre lá, né? Porque esses cantores, eles sempre estão lá, eles nunca faltam. São dos que nunca faltam. E teve um dia que ela faltou. Ela cantava no soprano. E no dia que ela faltou, o som do soprano virou outro. E eu fiquei assim, ó, vocês estão vendo? Ela não está aqui agora, para vocês dizem que ela não canta, mas ela canta. Vocês é que não estão prestando atenção em como ela canta, porque o som de vocês está completamente diferente porque ela não está aqui. Né? E ao mesmo tempo você tinha cantores que na hora, sabe, era uma coisa de empoderamento, sabe? Então deixou de ser a simples secretária, né, a simples telefonista, o simples técnico, né, cabista, né, e virou o tenor, né, do coral. Então o cara ficava empoderado e isso era super legal para eles enquanto pessoas. Então a gente também tem que pensar nesse outro lado, né, que o coro de empresa faz e que às vezes, infelizmente, a empresa não pensa, né? Porque o próprio, né, empresário que às vezes contrata você, né, ele está querendo que seja um momento apenas para os funcionários, os, como é que o pessoal chamou? Os colaboradores, né? Os colaboradores relaxarem, né? A gente pode relaxar, né? Mas a gente pode relaxar e fazer um trabalho legal e descobrir que a gente tem um poder, né, de fazer arte que a gente nem sabia que tinha e ele está aí. Professor Gerardo, você percebeu que os bolsistas estão começando a andar de um lado para o outro? Eu já percebi. Eu já percebi. Chegando assim o momento de fechar, de encerrar, né? E eu quero que o senhor, por favor, mande aí um recado para os coralistas, para o nosso público, para os regentes também que estão querendo começar a fazer esse trabalho, né, de coro cênico. Tá. Um recado aí. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é assim. O que eu apresentei aqui, que foi a experiência do coral da UFC, é uma experiência, né? Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou dono da verdade, né? Mas são caminhos de coisas que a gente descobriu tentando, né? Em alguns casos era tentativa e erro, né? Mas é importantíssimo assim, que todos os regentes, né? E aí falando primeiro para os regentes, né, se compreendam como educadores, no sentido de que o papel deles muitas vezes é fazer a pessoa descobrir, né, as possibilidades de música que ela tem já, porque todos nós temos, né? Todos nós temos essas possibilidades. O trabalho de coro cênico é um trabalho que exige muito estudo, né? E exige um conhecimento que não se limita ao conhecimento musical. Você precisa começar a conhecer de teatro, você precisa começar a conhecer de iluminação, a conhecer de coreografia, porque senão você vai começar a imaginar coisas que não vão funcionar.
Então, exige muito estudo. Mas eu acredito, né, como eu disse no começo, né, depois que você descobre a potencialidade, assim, como um movimento dá uma vida diferente para uma música, né, você não consegue mais cantar aquela música sem se mexer, sabe? É uma coisa assim maluca, né? É uma coisa maravilhosa, uma descoberta maravilhosa, e acho que é um caminho que hoje todos os educadores falam quando a gente fala de arte, né? Na verdade, as artes elas não nasceram separadas, né? Os caras separaram um belo dia, e a vivência do coro cênico é uma possibilidade da gente juntar coisas, né? Juntar as diferentes linguagens artísticas, juntar as pessoas, né? A professora Isaíra, no livro A Se Eu Tivesse Asas, ela diz assim, que cantar em coro é o prenúncio, é o anúncio de uma humanidade nova, né, que consegue conviver e de uma humanidade que pode dar certo, né? Então, que a gente sempre se lembre, né, quando a gente estiver trabalhando com coro, trabalhando com as pessoas, que o trabalho que a gente faz só tem sentido se servir para fazer a humanidade ser melhor. Senão é melhor ficar em casa, né, assistindo o DVD dos outros fazerem coro cênico. Sim, senhor, e eu quero agradecer, tá? O convite mais uma vez, é um prazer estar aqui, de volta a essa casa. Eu me considero aqui minha casa, porque passei 5 anos estudando aqui no meu ensino médio, né? Naquela época, o curso técnico era 5 anos, né? E passava o dia aqui, de 8 da manhã até umas 9 da noite, todo dia. Aí me perguntaram se eu me jogar na piscina hoje. Porque se hoje tem uma tradição de se jogar o povo na piscina no aniversário, é desde a minha turma, viu? A minha turma foi que jogou um na piscina, o diretor foi lá querer suspender a turma, e a turma, ninguém entregou quem é que tinha jogado ninguém na piscina, eles desistiram, ninguém foi suspenso, e hoje, até hoje joga um pouco na piscina. Pode crer. Massa, professor. Professor, a gente que agradece bastante mesmo, assim, muito rica esse papo, né, essa conversa da gente, muitas informações importantes e, assim, gratidão mesmo. Pessoa importante também na minha vivência, na minha história, como aluno mesmo, né, como coralista também, como regente. Assim, é uma alegria estar podendo contar com vocês, né, você, com o Herve, com o Elvis, com o Carlos, né. Nós teremos a Simone Souza aqui também. Legal. Importante trabalho que ela tem, né? Corpo e voz. Sim. Né? Um trabalho legal também com o vocal da UFC, né? Lá de Sobral. E eu estou muito alegre com esse resultado que nós estamos conseguindo aqui, né? Porque é um conteúdo muito relevante. Muito relevante para as pessoas que se debruçam nesse tema, né? Praticam. Eu acho que vem a somar. Eu também acho. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, né? E acho que pode ser um começo de um espaço onde as pessoas possam conversar, trocar ideias, sem, né, celeumas, sem ficar chateado com o outro. Porque a única forma da gente poder crescer é isso, né? Se a gente não puder compartilhar, como eu disse, ninguém é dono da verdade. Cada um vai ter encontrado uma solução, vai ter encontrado um caminho. O que não quer dizer que uma solução desvalorize, né, ou desqualifique a solução do outro, né? A gente tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Muitas vezes. Então, parabéns pelo podcast. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Foi um prazer. Valeu, professor. E assim a gente finaliza mais um Coralcast. Sendo grato também, professor Gerardo, e também a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam aí as nossas mídias sociais, @coral do IFCE, também, professor, lá que nós estaremos sempre postando os nossos conteúdos do podcast, mas também as nossas apresentações, as nossas agendas, né? E tudo que a gente está produzindo, vocês sempre vão ficar sabendo por lá, tá bom? E aí, sempre com novidades e produções do nosso canal. Até mais. Até mais.